palavra do Senhor, daquilo que Deus quer ministrar aos nossos corações nessa noite. Vamos abrir lá no livro de Tiago, capítulo 4, no verso 7. Diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? É um texto muito conhecido. Talvez você, assim como eu, já ouviu muitas pregações a respeito desse texto, né? E é interessante porque muitas pregações que eu ouvi, as pessoas só pegam essa segunda parte do texto, né? Que resista ao diabo e ele fugirá de vocês, né? Ele fugirá de vós. E aí eu fico pensando, né? Que nós cristãos gostamos de saber que o diabo, ele foge de nós, né? Não porque eu vou pisar na cabeça do diabo, porque eu vou repreender. Amém, nós temos que fazer isso mesmo. Só que a primeira parte desse versículo diz que nós devemos nos submeter a Deus. E aí sim, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Muitas vezes nós queremos resistir ao diabo sem nos submetermos a Deus, sem termos uma vida de busca ao Senhor, sem termos uma vida na presença do Senhor. E quando nós fazemos isso, não adianta, porque o diabo ele não vai nos resistir, não vai fugir de nós, porque nós não vamos conseguir resisti-lo, porque nós só conseguimos resistir ao diabo através da presença do Senhor em nós. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso. Aqui no texto diz: sujeitai-vos a Deus. Como que isso é possível? Como que é possível me submeter ou me sujeitar a Deus? É possível, principalmente através da nossa mente, porque todo o nosso pecado, ele primeiro começa na nossa mente. O nosso pecado, se você tem algum pecado, se você tem alguma dificuldade, você peca com essa dificuldade, seja ela no adultério, na pornografia, no roubo, na mentira, na lascívia, seja ele qual for o pecado. Você não comete assim, pronto, olhou e foi lá e pecou. Não, começa aqui na nossa mente. A nossa mente, muitas vezes, ela é dominada por aquilo que nós estamos vendo ou por aquilo que nós pensamos. E aí nós acabamos cedendo ao pecado. O pensamento, ele é como um telefone, ele toca. Ou, se você quiser, você atende. Se você não quiser, você não atende. Eu não consigo decidir o que vem até a minha mente, mas eu consigo decidir o que vai permanecer na minha mente. Então, muitas vezes, nós passamos assim por situações que vem aquele pensamento, mas nós damos vazão para aquilo. Nós continuamos alimentando aquele pensamento na nossa mente. E é aí que nós acabamos pecando. Então, por isso, nós não devemos deixar o mal inspirar a nossa vida. Não podemos deixar os nossos desejos egoístas e as nossas vontades dominar a nossa mente. O nosso alimento tem que vir de Deus. A nossa fonte tem que ser a palavra de Deus. Por isso, tudo que sair de nós será vitória. Se aquilo que nós temos nos alimentado for da palavra e for da presença do Senhor. A nossa mente, ela tem que ser constantemente alimentada com a presença, com a palavra do Senhor. Nós precisamos constantemente buscar a vontade de Deus para as nossas vidas. Em oração, tirarmos tempo para estarmos com Deus. Nós precisamos ter um tempo de busca. A palavra diz que nós devemos orar incansavelmente, incessantemente, em todo tempo orarmos. Rosana, mas não tenho tempo para isso, eu preciso trabalhar, eu preciso comer, eu preciso dormir. Eu também. Mas nós precisamos entender o que é isso. O que é você orar o tempo todo? É quando o teu espírito está ligado com o Espírito Santo. Quando isso acontece, nós podemos estar trabalhando, nós podemos estar dirigindo, nós podemos estar conversando com outras pessoas, mas o nosso espírito está ali ligado com Deus. E tudo que sai da nossa boca é bênção. Tudo que sai de nós abençoa outras pessoas. Porque nós temos esse tempo, quando nós podemos ter um tempo ali de busca, nós separamos um momento para orar, para lermos a palavra. A Bíblia diz que
que da nossa boca sai o que está cheio no nosso coração. Então nós precisamos encher o nosso coração da presença de Deus. Nós precisamos encher o nosso coração da palavra de Deus, para podermos proferir bênçãos sobre a vida de outras pessoas e sobre as nossas vidas. E termos também o poder de decidir o que é que vai permanecer na minha mente. Quais são os pensamentos que eu quero que permaneça? A Bíblia diz que o Senhor ele tem pensamentos de paz a nosso respeito. Então nós precisamos buscar essa paz que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós precisamos nos sujeitar a Deus, tendo tempo com Ele, ouvindo o que Ele tem para falar conosco. Muitas vezes nós vamos orar. E aí a gente chega lá, a gente ora, a gente fala com Deus. Deus, eu gostaria de saber a Tua vontade e tal. Eu gostaria que o Senhor me abençoasse, eu queria que o Senhor falasse comigo. Em nome de Jesus, amém. Levanta e sai. Eu não espero para ouvir o que é que Deus tem para falar comigo. É a mesma coisa de eu ir no médico, eu tô doente, eu vou ao médico. Chego lá na frente do médico, eu falo pro médico assim, olha, doutor, eu tô sentindo dor aqui, eu tive esse sintoma, eu tive aquele sintoma, eu já tomei esse remédio, tomei aquele, e é isso. Tá bom? Então tá, tchau. Levanta e vou embora. O médico vai ficar olhando e vai ver, peraí, você não veio aqui pra ter um diagnóstico meu? Né? A gente não faz isso com o médico. A gente vai no médico, a gente senta na frente dele, nós falamos para ele os nossos sintomas, nós falamos para ele o que nós estamos sentindo e nós, depois que paramos de falar, nós ficamos quietinhos, ouvindo o que o médico tem para nos dizer. Qual é a instrução dele para nós? Qual é o remédio que nós precisamos tomar? Não é assim? Pois é, mas com Deus nós não fazemos isso. Com Deus, nós vamos lá, falamos, levantamos e saímos. Nós não paramos para ouvir o que é que o Pai tem para dizer para nós. E esse é o nosso mal. Porque muitas vezes nós tomamos decisões erradas nas nossas vidas. E aí a gente culpa Deus. Poxa, mas eu orei, mas eu pedi para Deus me direcionar. Tá, mas nós não paramos para ouvir Ele. Porque nós já tínhamos aquilo no nosso coração, o que nós queríamos. Então a gente só vai para cumprir tabela, mas não para realmente saber o que Deus tem para as nossas vidas. Não para ouvir o que Deus quer falar conosco, né? Então, aí a segunda parte do versículo diz assim, resistir ao diabo. Como que eu vou resistir ao diabo? Se você já fez a primeira coisa, que é se submeter a Deus, submeter à vontade de Deus, se submeter à presença de Deus, se submeter ao amor de Deus, aí você consegue resistir ao diabo. Porque você já está fazendo aquilo que o Senhor pediu para você fazer. Então, nós não vamos aceitar pratos que o diabo vem nos oferecer. Nós não vamos aceitar atender o telefone do mal. Porque nós já atendemos o telefone de Deus, aquilo que Deus tem para nós. Nós não vamos estar aceitando os pensamentos maus que vêm à nossa mente. E todas as vezes que nós nos sentirmos tentados, nós devemos clamar ao Senhor. Clamar a Ele. Pedir, Senhor, misericórdia. Venha o meu socorro. Porque a palavra diz que quando nós pedimos, nós recebemos. Então, nós precisamos pedir. Nós precisamos também submeter as nossas emoções ao Espírito Santo para podermos resistir ao diabo. Porque as nossas emoções, muitas vezes, ela age de acordo com aquilo que está acontecendo, de acordo com a situação que estamos vivendo. E quando nós deixamos as nossas emoções sobressair, nós não agimos baseado naquilo que Deus tem para nós, mas baseado naquilo que nós estamos sentindo. E muitas vezes o que nós estamos sentindo não é algo que venha trazer paz, que venha trazer alegria, que venha trazer domínio próprio, que venha trazer amor. Não, porque nós não vamos estar experimentando e desfrutando do fruto do Espírito Santo nas nossas vidas, porque nós não ouvimos a Deus. Então nós deixamos agir pelas nossas emoções e pelos nossos desejos. Nós não vamos conseguir resistir ao diabo. Então todas as vezes que nós nos sentimos tentados, devemos clamar pelo Senhor. Eu tive uma experiência, assim que eu aceitei a Jesus, passei por um momento que eu fui à igreja e durante o período primeira vez que eu fui à igreja, durante o período de oração,
eu fiquei endemoniada dentro da igreja. E ali foi uma luta muito grande, os irmãos orando comigo, o ministério de intercessão ali orando, e foi muito difícil. E naquela semana, eles marcaram, os irmãos lá da igreja marcaram, perguntaram para mim se eu queria que fosse na minha casa, orar lá na minha casa. E eu e o Nilson aceitamos. Quando chegamos lá, quando chegou naquele dia, quando os irmãos começaram a orar comigo, novamente eu fiquei endemoniada dentro da minha casa. E foi uma outra luta dentro de casa. Muitas coisas eu não me lembro o que aconteceu, eu sei porque as pessoas me contavam. E aí eles perguntavam para mim assim, vamos orar? Você convidando Jesus para entrar na sua vida? E eu dizia assim, vamos. Eu começava a orar, eu ficava endemoniada de novo e não conseguia orar. E até que chegou o momento que eu consegui fazer oração, convidando Jesus para ser o Senhor da minha vida, para que Jesus entrasse na minha vida, para que Jesus viesse ser o dono da minha vida. Aí eu orei e tal, né? Consegui orar, consegui reconhecer Jesus, aceitar Jesus no meu coração, maravilha. Aí o Nilson não estava em casa, ele chegou. E quando o Nilson chegou, os irmãos foram orar por ele. E eu fiquei junto, né? Fizeram um círculo em volta do Nilson, e eu fiquei junto ali naquele círculo orando pelo Nilson. E eu fiquei de frente para a porta da entrada da minha casa. E enquanto nós estávamos ali orando pelo Nilson, eu estava de olhos fechados, e eu senti uma opressão muito grande vindo na minha direção. Eu abri os meus olhos, assim, porque a impressão que eu tinha... Sabe aqueles filmes, quando a gente assiste, assim, que só vê a câmera ainda em cima da pessoa? Foi dessa maneira que eu me senti. E eu abri os meus olhos para ver o que estava acontecendo, mas eu não via nada. Mas eu sentia algo vindo da porta na minha direção. Nessa hora, eu levantei as minhas mãos e falei assim, em nome de Jesus, eu não aceito mais, diabo, que você venha tomar conta do meu corpo. Eu não aceito mais que você venha entrar na minha casa, porque hoje eu entreguei a minha vida para Jesus Cristo. E hoje ele passou a ser o dono da minha vida. Então você não tem mais lugar na minha vida. Gente, e foi assim, naquele mesmo momento que eu fiz essa oração, eu senti aquela paz inundando o meu coração. Eu senti aquela paz inundando a minha vida. Eu tinha acabado de aceitar Jesus ali, e eu consegui resistir ao diabo, e ele fugiu de mim. Mas isso só aconteceu porque antes disso, eu tinha me submetido a Jesus. Eu tinha me submetido a Deus. Eu tinha me submetido à presença de Deus na minha vida, me submetido que o Senhor se tornasse dono da minha vida. Então eu consegui resistir ao diabo e ele não pôde mais permanecer. Porque a palavra do Senhor diz isso, que se nós nos submetermos a Deus, o diabo não nos resiste. Amém? Então, se hoje você tem passado lutas na sua mente e não tem conseguido resistir ao pecado, vá para o Senhor. Ouça o que o Senhor tem para te dizer. Nós não temos desculpa para pecar. Nós não temos. Ai, Rosana, mas a carne é fraca. A carne é fraca. A carne realmente é fraca. A nossa carne vai querer pecar. Mas o Espírito de Deus é poderoso para nos curar. O Espírito de Deus é poderoso para fazer com que nós possamos ter a nossa vida transformada. Então, nós podemos ter o desejo de pecar? Podemos, mas nós não temos o direito de pecar. Porque nós podemos resistir ao pecado. Se nós tivermos uma vida com Deus, de busca com Deus, de leitura da palavra, uma vida com propósito com o Senhor, o diabo ele não vai permanecer lançando os pensamentos dele. Nós vamos conseguir resistir ao pecado, resistir às tentações que o diabo vai colocar diante de nós. Porque nós pecamos, não, como eu disse, não é assim, ai, pronto, vou pecar. Não, nós recebemos algo que nos atrai, uma atração pelo pecado. E aí nós temos o poder de decidir se eu quero ou não pecar. A decisão é minha, a decisão é sua, se você quer ou não pecar. Nós devemos nos submeter ao amor de Deus por nós, nos submeter à paternidade de Deus na nossa vida. Deus, ele quer ser o nosso Pai.
Deus, Ele quer derramar sobre nós o amor de pai, o pai que cuida, o pai que ama. E nós precisamos nos submeter a isso. Sabermos que nós temos um pai. Nós não somos qualquer pessoa. Nós não fomos largados nesse mundo. Não, nós temos um pai que está constantemente cuidando de nós, que está a todo momento nos cercando. Sabe a criança quando começa a andar, que o pai fica ali cercando para ela não cair? Deus faz isso conosco. Mas a decisão de voltarmos para Ele é nossa, só é nossa. Ele não nos invade. Então você tem um pai. Você tem um pai que te ama incondicionalmente. Ele te ama de uma maneira incondicional. Não importa o que você fez. Não importa quantas vezes você fez. Não importa quantas vezes você errou. Ele te ama e Ele quer cuidar de você. E Ele quer perdoar você. E Ele quer encher a sua vida da presença dEle. Para que quando você passar novamente pela tentação do pecado, você possa resistir ao diabo. E ele vai fugir de você. Porque essa é a promessa do Senhor para a minha e para a sua vida. Então, se hoje você está passando por esse momento, que você diz assim, olha, eu não consigo. Você consegue. Eu quero dizer para você que você consegue. Porque a palavra do Senhor nos garante isso. Então, que você possa hoje se render, se submeter ao amor de Deus. Deixe-se ser amado por Ele. Deixe-se ser amada por Ele. Deixe Ele ser o seu Pai. Se entregue, se renda a Ele de todo o teu coração. E Ele mesmo vai te fortalecer e vai te dar estratégias para você não atender mais o telefone do mal. Ou seja, não deixar que os pensamentos permaneçam, os pensamentos maus permaneçam na sua mente. E que você se livre desses pensamentos. E troque os pensamentos maus pelos pensamentos de Deus, pela presença de Deus no teu coração e na tua vida. Amém?